Quantos estão felizes essa noite aqui? Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Deus tem uma bênção para a sua vida aqui hoje. Deus vai falar com você hoje. Diga para ele, Deus vai falar com você hoje. Isso te alegra? Isso te alegra, amém? Isso te alegra? Quantos ficam alegres de ouvir a voz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Estamos cantando sobre Maranata. E antes de dar uma introdução, vamos só ler um texto. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Nós vamos ler 3 textos da palavra. Nós vamos Salmo 24, depois nós vamos em Marcos 14 e depois nós vamos pegar o texto áureo da mensagem de hoje, que é Reis capítulo 17. Olha o que diz o Salmo de número 24, versículo 3 a seguir. Vai dizer assim, ó: quem subirá, ou quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem poderá permanecer no seu santo, no seu lugar santo? Aí o texto vai trazer a resposta no versículo seguinte. A gente está cantando Maranata. Aí o texto vai dizer: aquele que tem as mãos, diga comigo, mãos limpas. O texto vai dizer: quem que vai subir ao monte do Senhor? O texto está dizendo: aqueles que têm as mãos e têm o coração, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aí olha que lindo, versículo 5. Este, quem é esse? Os que estão com as mãos e com o coração puro. Diga, mãos limpas e coração puro. Aí o texto vai dizer: este receberá, diga, receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha a bênção, o Deus, a salvação e a justiça vai estar sobre a vida de quem? Diga comigo, mãos limpas, coração puro, e que não se entrega a alma à vaidade. Coloca por favor novamente o versículo 4 e coloca na versão Almeida, só para que a gente possa entender. Olha, quem vai subir ao Monte Santo e vai permanecer lá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua, olha aí, não entrega a sua alma. E a alma, o que habita na alma? Emoções, sentimentos, lembranças, não é isso? Os traumas. Mas o texto está dizendo: aquele que não entrega as suas emoções, traumas, lembranças à vaidade, e nem jura enganosamente. Aí vamos para Marcos, capítulo de número 14. Versículo de número Marcos 14, versículo de número 30 e... deixa eu pegar o versículo 27. Vamos ler a partir do 27. Diz assim, Marcos 14, 27. Disse-lhe Jesus: todos vós... quem que está falando é? Jesus. Ele está dizendo assim, ó: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então entenda que o diabo ele pode estar lutando contra vocês, mas comigo mais ainda. Pergunta por quê? Porque quando o pastor estiver ferido, as ovelhas vão se dispersar. Então, se você tem ataques espirituais, imagina o seu pastor. Mas aí Jesus está falando assim: hoje vocês vão se escandalizar, porque escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Aí no versículo 29 entra o Pedrão.
Jesus está falando, vai escandalizar. Aí o Pedrão entra cheio de si. O texto vai dizer, e disse-lhe Pedro, ainda que todos escandalizem, nunca eu, ou porém eu. Ele está dizendo assim, ó, pode todo mundo se escandalizar, Jesus, mas eu não. Parece que Pedro está faltando um parafuso aqui, né? Jesus está falando assim, ó, todo mundo vai escandalizar, e Pedrão está falando assim, não, eu não, tipo assim, Jesus, você está errado. Parece uma loucura, né? Pedro fala, Jesus, você está errado. E quantas vezes você também não falou para Jesus, Senhor, o senhor está errado? Não, pastor, eu nunca falei não. Quando você orou, Senhor, por que eu estou passando tudo isso? É como se você estivesse dizendo, Deus, o senhor está errado, eu não mereço passar isso. Eu não mereço sofrer tanto assim. É como Pedro, não, eu não vou escandalizar. Mas aí Jesus, com tanto amor, ele vai conversar com Pedro no 30 e vai dizer assim, ó, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E o cabeção do Pedro insiste, olha o texto, vamos para o texto. Mas ele disse com mais veemência, agora Pedro falando, com mais veemência, ou seja, mais enérgico, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos, amém? Podemos assentar, vamos pregar a palavra do Senhor. Quantos estão felizes aqui, diga amém. Quero agradecer os irmãos que nos acompanharam em oração. Saímos na madrugada de ontem e fomos até Castanhal, 100 quilômetros depois de Belém, para ministrar num congresso de homens. Pensa num congresso que foi uma bênção. Em torno de 1.200 e 1.300 homens no evento só. Irmão, e pensa nos homens fervorosos. Eu falei, Jesus, transfere isso para Uberlândia. Sabe, e o culto começou 5 horas da tarde, teve 4 pregações, e só teve um problema. A pergunta qual foi? Deixaria eu por último, Junão. Eu falei, olha a maldade, né? E aí eu falei assim, pastor, quanto tempo eu posso pregar? Ele falou assim, deixa Deus. Eu falei, não fala isso. Mas a questão é que nós ficamos, pelo menos eu entreguei o microfone 10h15, porque eu fui ministrar, já era 9h40. Irmãos, mas pensa numa glória de Deus que desceu naquela casa. Eu fiquei muito feliz e até uma música Deus me deu lá no final. Sabe aquelas que a banda entra e a gente vai, chegou a hora de lutar. Aí virou uma festa na igreja ontem. Então agradeço a Deus. Acabou o culto, a gente foi jantar. Terminou o jantar, fui correndo para o hotel, tomei banho e voltei para o aeroporto, que 2 horas da manhã era a hora do meu voo para chegar em Betim, 5h30. E graças a Deus deu tudo certo, atrasou o voo agora da tarde, mas eu cheguei agora às 6 horas em casa, 10 para 6, um pouco antes, e deu tempo de tomar um banho e vim aqui ministrar essa palavra, amém? Texto que nós lemos agora, Salmo de número 24, ele vai passar para nós, é um requisito, ou se fosse uma instrução bíblica, de como, ou de quem, ou de que maneira alguém permanecerá no Monte Santo do Senhor. E a Bíblia é muito clara em dizer e trazer alguns adjetivos para esse tipo de gente, qual é o tipo de pessoa. E a Bíblia vai falar, Patrícia, que é homens de mãos puras. E eu não vou entrar muito aqui sobre as mãos puras, para que a gente chegue onde eu quero aqui, até voltar para Reis. Ele fala homens de mãos puras, de coração limpo. Só para ser rápido, se você olhasse para a sua mão agora, pastor, me explica melhor sobre essa mão pura. Se você olhasse para a tua mão, você tinha que começar a perguntar, o que essa mão está fazendo? Gerando paz ou causando conflito? O que essa mão está fazendo? Ela está estendendo para alguém que está aflito ou acusando alguém para destruir? O que essa mão está fazendo? Vou melhorar para você entender.
O que essas mãos estão fazendo, todo mundo pode saber que ela está fazendo? O que essa mão está tocando, todo mundo pode saber que ela está tocando? Eu fazendo essas perguntas, você vai entender se as suas mãos são mãos puras ou não. Aonde essa mão está tocando, William? Que alegria, viu? Da bênção aí do filho. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, obrigado por ter compartilhado. Então essas mãos puras e o coração limpo. Coração puro e mãos limpas. Como que está o teu coração? Quais foram as coisas que passaram aí nesse coração? E é importante a gente parar, a gente começar a refletir, porque a Bíblia vai dizer que a intenção de Deus é de nos abençoar, sim ou sim? A intenção de Deus é de nos fazer alegres, sim ou sim? A intenção de Deus é que nós tenhamos uma vida e tenhamos ela em abundância. E se nós não tomarmos cuidado e começar a analisar, fazer uma auto-reflexão sobre nós mesmos, a gente começa a viver uma vida tão no automático e começa às vezes a olhar só mais para as pessoas, para as coisas e para as circunstâncias, e parece que a sua vida está dando errado. E acredite, tem gente que culpa Deus, fala: gente, mas Deus, eu vou te falar, se Ele existe eu não sei aonde Ele está, porque a luta que eu estou passando. Mas aí a pergunta é: como estão as suas mãos e o seu coração? Como que está esse coração? Essas mãos aí estão, como eu disse, apontando ou acolhendo? Essas mãos estão negociando de forma justa ou injusta? O que essa mão está escrevendo, ela é uma mão que está escrevendo algo que contribui ou que dissipa? O que essas mãos escrevem? O que o seu WhatsApp vai dizer sobre você hoje? Você sabia que o teu celular, quem é casado levanta a mão aqui, o seu celular conhece você mais do que o seu cônjuge? Porque às vezes você conversa e mexe mais com o seu celular do que com teu marido ou com a tua esposa. E acredite, o celular, existe um abençoado chamado algoritmo. E esse algoritmo, ele consegue ler você a partir das intenções que você manifesta para ele. E aí, você busca através das mãos algumas coisas aí no Instagram, sim ou sim? Ou nas redes sociais, sim ou sim, queridos? A pergunta é: como estão as suas mãos? O que ela está te buscando? Edifica ou te destrói? O que as suas mãos estão buscando? É para construir algo ou para destruir? O que as tuas mãos estão buscando está construindo de fato o teu casamento ou na verdade está destruindo o teu casamento? O que as tuas mãos estão buscando, ela te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Eu sei que talvez não vai ter glória hoje, mas vai ter no final, a gente pelo menos dá uma glória. Olha para quem está do seu lado e fala assim: como estão as tuas mãos hoje? Porque escuta, queridos, olhe para mim. Olhe para mim. Entenda que nós temos aqui, Iago, a palavra de Deus que nos instrui, mas nós somos também influenciados pelo ambiente da geração que nós vivemos. E uma geração que alguém coloca uma coleira e anda de 4, dizendo que se sente um animal e todo mundo tem que respeitar. Ah, agora eu sou um animal aí que eles estão falando que são aí, vai, me ajuda. Panda, Satanás, até panda, cachorro, ovelha. Uma vez eu vi uma menina, colocou um rabinho aqui, tudo e tal, e fazia e ela acredita que ela é uma, e aí nós temos que respeitar. Acredita nisso? Se você vive numa geração como essa, a pergunta é: para onde você está indo a partir daquilo que as suas mãos estão fazendo? A Bíblia vai falar do coração puro, e hoje nós vivemos numa sociedade. Gente, eu estava fiquei admirado com algumas coisas que a gente vai olhando. Enfim, deixa eu contar recente, sábado passado, estava aqui em Uberaba, e a gente ia fazer o check-in, ia fazer o embarque agora, já tinha passado para o check-in. A comissária de bordo, é isso, Fran? Cadê a Fran? A comissária de bordo vai falar: atenção, senhores passageiros do voo tananã, tananã, com destino a Campinas, vamos iniciar o embarque de vocês. Por favor, vamos começar com a seção P, de prioridade, a idosos, pessoas que portam doenças especiais. É assim, não é, Fran? Aí, queridos, quando fala isso, a gente tem que fazer o quê? Por mais que eu quero entrar
na aeronave, e é uma loucura, porque eu não consigo imaginar, porque tanto desespero de entrar na aeronave, se lá as poltronas são numeradas. Mas olha aqui, Carlos, aí falou assim, ó, primeiros os prioridade, e também os da seção de diamante. Ai, Jesus, eu acredito que você vai se tornar diamante nesse negócio, rapidinho, né? Aí o que acontece? Aí eu estou vendo. Aí entrou um senhor, outra senhora, falei, tá tudo certo. Mas aí daqui a pouco vem um casal, mais ou menos como o Marcelo e a Fabiana. Um casal que vai mediando ali uns 45 anos, Marcelo. É isso aí, né? Aí eu fiquei pensando, o que esse casal está fazendo lá? O que esse casal está fazendo lá? Ela chamou somente os idosos. Aí eu pensei, deve ter alguma doença, vai apresentar uma carteirinha. Tinha carteirinha de doença? Não. Mas aí, escuta, queridos, olha aqui para mim. Eu falei, gente, o que esses dois estão fazendo lá? E aí, a aeromoça não conseguiu, ela falou assim, senhor, o senhor faz parte da seção dos idosos ou dos prioritários? Não. Ela, então, por favor, agora é a fila da prioridade. Os idosos, as pessoas que são portadoras de doença, ou tem alguma limitação. Aí a mulher ficou esperando. Gente, eu fiquei olhando. Quase que eu falei assim, você entendeu? E aí o que acontece? E aí, eu estava na seção 1. Então assim, ó, prioridade, diamante, depois seção 1. Aí eu falei, e ele estava na seção 3. Aí eu fui para a fila da moça, falou assim, ó, plaquinha aqui, agora seção 1. Eu estou na seção 1, e eu olhei, a pessoa que estava na minha frente, seção 3. Aí eu falei, moça, a senhora me desculpa, eu vou só passar aqui, porque agora é a seção 1, e olha a placa lá, qual que é a seção da senhora? Ela é a 3, eu falei, então tá bom, deixa eu ficar aqui. A questão é, a pessoa tinha dúvida que era a seção 3, 1? Tinha dúvida? E por que a pessoa estava lá? Ô Sérgio, está com saudade de você. Por que a pessoa estava lá se a sessão era 1 e ela estava com a sessão 3? Por que essas coisas acontecem? Diga comigo, mãos sujas e coração impuro. Existe um viés nesse cenário que nós estamos vivendo, é que assim, ó, as pessoas querem ser espertos demais, já viu? Querem, sabe, ter vantagem em tudo. Cuidado, é muito provável quando você quer ter vantagem em tudo, que você está sujando as suas mãos e contaminando o teu coração. E o texto vai dizer, aqueles que vão permanecer no Santo do Santo, são aqueles de mãos limpas e coração puro. Como é que está a sua mão? Como é que está o teu coração? Olha para quem está do seu lado e fala, ai, o pastor voltou nervoso hoje. Não, estou de boa. Eu estou tranquilo. Mas é que eu vim montando uma mensagem, eu vim preparando uma mensagem, fiquei a manhã toda orando, hoje ali, conversando com algumas pessoas, escrevendo uma mensagem. Eu vou parar o carro na rodovia, a hora que eu pegar sentido a rodovia, eu paro para te atender. E eu queria vir embora. Agora escute, eu tinha todos os motivos para atender ele com raiva, para atender ele, falando, não, vamos embora, para, você resolve o seu problema. Mas eu falei, Senhor, a minha mão precisa continuar estando limpa, meu coração puro, até mesmo quando eu estou com pressa. A pergunta é, o que tem desafiado você, que tem feito você sujar suas mãos e colocar impureza no teu coração? Olha aqui, pastor, mas por que o senhor leu Marcos capítulo 14? Vamos para lá de novo? Marcos capítulo 14, versículo 27, a Jesus vai conversar, o Elitão, a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar assim, ó, hoje o povo vai dispersar, hoje alguém vai espalhar, ele está dizendo assim, ó, hoje alguém vai abandonar a fé, hoje alguém vai me negar, hoje alguém vai dizer, não, eu não sou cristão, eu não sou. Aí Pedro chega assim e fala, Senhor, não, todo mundo pode se escandalizar, mas eu nunca vou fazer isso. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Jesus, olha eu aqui, ó, bonitinho, calça social, sapatinho com solado branco, camisa social, bonitinho Jesus, pregando, olha eu aqui com o microfone na mão, Senhor, ministrando a palavra, a Bíblia Sagrada. Aí Deus olha para Pedro e fala, Pedro, eu conheço o teu coração, Pedro, eu conheço quem é você de verdade. Escuta, queridos, a questão é que Jesus conhece quem é você de verdade, não o que essa roupa está escondendo.
não o que esse sorriso esconde. A pergunta é: quem é você? Alguém que está lutando para as mãos ficar limpa e o coração puro? Ou é alguém que está sendo convencido pelas impurezas que circunstâncias oferece você diariamente para você passar? Aí olha aqui, ó, Jesus não estava errado sobre Pedro. Olha o que Pedro responde, gente. Pedro fala: não, Jesus, ainda que todos se escandalizem. Qual que é o perfil de Pedro? Está dizendo: Senhor, todo mundo aqui erra, mas eu não erro. Cuidado com esse tipo de gente, e cuidado para você não se tornar essa gente. Mas aí Jesus fala assim: não, Pedrão, eu te conheço, em verdade eu te digo que hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Aí Pedro insiste, mas ele disse com mais veemência, como se ele estivesse gritando: ainda que seja necessário morrer contigo, Jesus, eu não vou te negar. Aí Jesus está dizendo assim: ó, escute, eu não quero um homem perfeito, mas eu quero um homem de verdade. Jesus nunca teve problema com o pecador, mas Jesus sempre teve problema e dificuldade com quem quer colocar uma máscara como se não fosse um pecador. Escute, querido, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra num viés de uma briga de quem que vai ser melhor do que quem. Ai, agora eu estou no secreto, agora eu estou no profundo, agora eu entrei, eu mergulhei. E aí você acha que você é melhor do que todo mundo. E Jesus está assim, ó, escuta, ei, eu conheço você por dentro. Aí Pedro está assim, ó, não, todo mundo pode negar, mas eu não vou te negar. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando: ô Pedro, eu vou ser cirúrgico com você hoje. Eu não tenho problema com nenhum dos seus pecados, até eu vim para tirar eles de você. Mas eu tenho problema com a sua falsidade. Eu tenho problema com a dualidade de identidade. Eu tenho um problema das coisas que você esconde de você mesmo e não quer que eu saiba. Mas eu sei o que passa dentro do teu coração. Eu esquadrinho você. Como estão as suas mãos, como que está o teu coração? Gente, vocês acreditam que a gente canta aqui, ó? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos. Mas aí a Bíblia está dizendo que o lugar santo, vai permanecer quem está com as mãos limpas e o coração. Examine a sua mão essa semana. Examine o teu coração dessa semana. Como que está? Essas mãos apontaram para quem? O que essas mãos fizeram essa semana? E o que foi maquinado dentro desse coração? O que está maquinando agora? Talvez você não está gostando da mensagem, você já está me julgando agora. Mas escuta, Jesus veio para resgatar você aqui hoje. Jesus veio para resgatar você aqui hoje. Porque é muito bom receber a bênção, mas estar com o abençoador é melhor do que a bênção. E aí, olha, Jesus está falando: não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Será que Jesus estava errado? Vamos ver? Versículo de número 53 de Marcos 14. Olhe para mim, só estou fazendo um plano de fundo para eu chegar onde eu quero aqui. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas, versículo 54. E Pedro seguiu ele de perto ou longe? Perto ou longe? Perto ou longe? Pedro já começou a revelar quem ele era. Olhe para mim. Pedro está dizendo assim, ó: na hora que a coisa aperta, cada um para si e Deus para todos. A pergunta é: quando você é testado, aonde está a tua fé? Quando você é testado, as tuas mãos continuam limpas, o teu coração continua puro. É na hora da prova, do teste, que Deus vai querer saber como estão as suas mãos, como está o teu coração. Porque aqueles que permanecem com as mãos limpas e o coração puro, até nos momentos mais difíceis, Deus está dizendo: é esse que vai vir para o santo do santo, é esse que vai permanecer no lugar altíssimo. Pedro começa a vacilar. Queridos, aí o texto vai dizer que Pedro começa a seguir Jesus de longe. E aí, a gente começa a perceber, versículo 66, olha o que está escrito no versículo 66. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. O sumo sacerdote prendeu Jesus, sim ou sim? Para prender, para colocar na cruz. Aí uma das criadas do sumo sacerdote olhou para Pedro e falou assim, ó: e vendo Pedro que estava se aquietando, olhou para ele e disse:
tu também estava com Jesus de Nazaré. Deixa eu melhorar. A menina Francérgio chegou assim para Pedro e falou assim: ô Pedro, você é crente? Você não é crente? Você não é um seguidor de Jesus? Irmão, você já viu que tem hora que alguém fala para você: mas vem cá, você está falando isso? Rapaz, mas você não é daquela igreja da parede preta? Deixa eu te falar, você estava orando ontem e é você que está desse jeito agora? Escuta, peraí, esse tipo de coisa eu posso fazer, porque eu sou tudo bagunçado. Mas você, cristão, agindo desse jeito? Passamos uma era política, quantas confusões por causa de política que aconteceu entre os irmãos que sujaram as mãos e contaminaram o seu coração. Aí Pedro vai dizer assim, ó, ela vai falar: mas você também é. Eu vi, você faz parte. Mas olha o 68. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Agora, olhe para mim, imagina a loucura, Núbia. Os discípulos de Jesus andou com Jesus sim ou sim. Vamos lá, andou com Jesus sim ou sim. Viu Jesus curar sim ou sim. Ouviu o sermão do monte sim ou sim. Aprendeu de Jesus sim ou sim. Sabia que Jesus seria entregue, porque o próprio Jesus falou isso sim ou sim. E agora ele fala: não, eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Meu irmão, um dia eu quase caí numa emboscada, que eu estava trabalhando com certa pessoa, e a pessoa falou: Ernesto, nós temos uma reunião. E aí a hora que a gente chegou nessa reunião, eu percebi, né, quando cheguei lá, Gladstone, percebi que era uma reunião com um cara que veio de Brasília. E esse cara era um pouco lá, mexia com o governo lá, na época, acho que da Dilma ainda. E tinha aquele negócio do PAC, lembra do PAC? Que era dinheiro, verba que o governo liberava para... E aí eu cheguei e vi que aquele cara era do governo federal, e a reunião era um pouco pesada. E aí eles estavam lá para conseguir financiamento de uma forma mais facilitada. E eu lembro que quando eu cheguei, e aí o cara foi apresentar, eu não sabia, eu estava lá de gaiato mesmo, porque falaram para mim que era uma reunião, só que as outras pessoas sabiam quem que era. Aí, Osés, um dos que chegou apresentando, foi apresentar para o rapaz lá, e falou: olha, esse aqui é o fulano de tal. Nossa, quase falei o nome. Esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o pastor tal. Na hora que falou o pastor tal, o pastor: não precisa falar pastor não. Eu já falei: o que eu estou fazendo aqui? Se não pode falar que é pastor, o que eu estou fazendo aqui? Até então eu também não era pastor. Eu já olhei assim, aí o cara falou: então, mano. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Aí daqui a pouco ele olhou e falou para o camarada de novo: ô pastor. Ele falou: não fala pastor não. Sabe o que estava acontecendo? É porque eles iam tentar de uma forma ilícita conseguir verba do PAC. E aí o que aconteceu? Eu só sei que a hora que eu comecei a entender a reunião, eu falei: gente, o que está fazendo? Eu puxei a mão a camisa de quem me levou. Eu falei: mano, deixa eu te falar, eu vou sair daqui agora, senão daqui a pouco parece a polícia aqui, vai todo mundo preso. E eu não sou bandido. Enquanto um estava falando que eu não sou pastor, eu estava lá: eu não sou bandido, eu não posso ficar aqui. A pergunta é: quais são as vantagens que você está querendo ter, que está sujando as suas mãos e deixando o teu coração impuro? Eu falei: amigo, se você não pode se identificar como um pastor, essa reunião não te cabe. Olha Pedro dizendo: eu não sou um dos tais. Vamos mais um pouquinho? Quem está comigo, diga glória a Deus. Versículo 69. Versículo 69, o texto vai dizer: e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais, um dos como Jesus. Mas aí versículo 70 vai dizer: mas ele negou outra vez. Os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: e verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Versículo 71. E ele começou a imprecar e a jurar: eu não conheço este homem de quem falais. Versículo 72. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, ele chorou. Sabe o que aconteceu agora quando ele chora? Ele fala: de verdade, Jesus sabia do que ele estava falando ao meu respeito. Ele sabia que eu ia negar. Ele sabia que eu ia pisar na bola.
Ele sabia que o medo, escute isso, por que Pedro estava negando? Ele não é porque ele tinha raiva de Jesus, de maneira alguma. Ele não estava negando porque ele tinha brigado com Jesus, de maneira alguma. Ele estava negando porque ele estava com medo. Se confessasse que era um cristão, ele também passasse pelo que Jesus ia passar. Ou seja, o medo de morrer uma morte de cruz fez ele negar a fé, fez ele negar Jesus, fez ele sujar a mão e colocar impureza no seu coração. Aí a pergunta é: quais os medos que você está tendo que está sujando as suas mãos? Porque tem gente que por medo de não conseguir vender, ele mente, ele trapaceia, porque ele precisa do dinheiro, porque ele acha que Deus não vai sustentar ele. Ei, escute, prevalece na justiça, porque aquele que é o, aleluia, o Pai, o fiel, o verdadeiro, aquele que é o Rei da justiça, ele não vai deixar faltar nada na sua vida, se a mão estiver pura e o coração limpo. Agora escute, tudo que eu estou querendo dizer para você até agora aqui é o seguinte: siga o que Deus te falou, independente de qual é o cenário que você está inserido. Siga o que Jesus te falou, independente de qual tamanho constrangimento isso vai ser para alguém que se relaciona com você. Siga o que Jesus te falou, independente se você vai perder popularidade, mas siga o que Jesus te falou. Siga o que Jesus te falou, se até mesmo você vai, às vezes, incomodar um melhor amigo. E aí, escuta, às vezes Deus dá uma saída para você, mas se você não manter a sua fidelidade ao Senhor, você pode perder a bênção que está esperando você chegar. Diga comigo, seja fiel ao que Deus tem proposto no seu coração. A gente olha aqui e fala: gente, mas Pedro, hein? Aí você fala assim: Val, não, eu não negaria Jesus, eu não negaria. Agora, de fato, quem aqui também, se fosse a criada falando, ele é um dos tais, quem teria coragem de falar, eu também sou? Irmão, eu ia falar, né? Eu sou. A gente lendo a história, parece ser fácil, ou até fácil também, de acusar Pedro. Como que esse Pedro negou Jesus diante de tudo que Jesus fez? A pergunta é: vivendo da maneira que você está vivendo, você está evidenciando Jesus ou você está negando Ele? Vou melhorar. A maneira que você trata os irmãos é como Jesus falou, amando ao próximo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, ou você está negando Jesus através da maneira que você lida com seus irmãos? A maneira que você lida na tua casa. Escute, queridos, porque Jesus está falando com Pedro assim, ó: ô Pedro, para de viver um teatro, porque o teatro o artista faz, mas depois ele vai viver a realidade dele. Está na hora de você parar de viver um teatro. As suas mãos precisam estar limpas e o seu coração purificado. E há quem diga que está vivendo o evangelho, que vive a palavra, e ele fala assim: ah, pastor, mas perdoar é difícil demais. E viver negando Jesus é fácil? Ah, pastor, mas tem gente que implica a gente de um tanto e o senhor quer que libera perdão? Não sou eu que quero, não. É a palavra que fala que você tem que perdoar aqueles que te ofenderam. Porque não é assim? Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Como estão as suas mãos? E como está o teu coração? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero que você tenha consciência de como estão as suas mãos. Jesus, ele vai falar para Pedro: Pedrão, deixa eu te falar, eu sei que perto de mim você está bonitinho, mas quando você chega no espelho você está todo bagunçado. A pergunta é: o que o teu espelho está falando para você? Ai, pastor, quem está recebendo essa palavra? Vamos voltar no Salmo 24? Vamos lá, Salmo 24. Só para a gente entender algo aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A pergunta é: quais são as pressões que você tem vivido que tem deixado você de ser fiel, ou tem feito você
negar a fé por causa da pressão, negar o que você ouviu e sabe de Deus. Porque olha aqui, queridos, tudo que um pastor prega aqui, olhe para você ver, são coisas que você já sabe. A Bíblia não muda, mas a gente está pregando coisas que você já sabe, já conhece. Você sabe que não pode falar mal do irmão, sim ou sim? E por que fala? Você sabe de tantas coisas. Você sabe que não pode matar, roubar, sabe? Você sabe que não pode adulterar. Você sabe das coisas ruins. A Bíblia vai falar das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, vai falar da briga da carne e do espírito. A pergunta é, por que nós estamos cedendo a tantas coisas que fazem as nossas mãos estarem sujas e o nosso coração impuro? Hoje Deus vai purificar as tuas mãos aqui em nome de Jesus e purificar o teu coração. Diga comigo, limpar das mãos e purificar o meu coração. E aí escute, o que faz eu sujar as minhas mãos e colocar impureza no meu coração é a pressão. A pressão de educar o filho quando falta paciência, não é? Já ensinou seus filhos mentirem? Mas de vez em quando, elas contam a mentirinha para nós, é ou não é? A Sara, gente, 6 anos de idade, eu nunca ensinei a Sara a mentir. Mas esses dias ela criou uma história até lá na escola para nós. Um dia ela contou uma história que tinha um namoradinho de 14 anos. Nós fomos chamados lá na escola, os pais foram chamados porque a diretoria queria denunciar os pais que está deixando uma criança. O conselho tutelar quase batendo na minha porta. Escuta, mas a questão é que para o mal a gente é no automático. É para purificar o coração e limpar as mãos que a gente tem que fazer um esforço danado. Porque nós já nascemos nessa natureza adâmica. Como eu disse, ninguém ensinou os filhos a mentirem aqui. E acredita, todo dia nós temos que ensinar ele a falar a verdade. Porque, escuta, para sujar é no automático, é para limpar que precisa de um esforço da nossa parte. A pergunta é, qual é a pressão que você está ouvindo, que está deixando você de obedecer o que a palavra diz para você obedecer? Quais são as pressões que você está ouvindo? Escuta, eu vou falar aqui agora de uma mulher que tinha uma necessidade tão grande, ela tinha tudo para não ouvir o profeta, o profeta também tinha tudo para desistir do que Deus falou, mas ele prevaleceu, ele permaneceu naquilo que Deus mostrou, e o final da história foi milagre sendo realizado na casa de uma viúva, o milagre acontecendo na casa de um profeta, e o nome do Senhor sendo exaltado. Eu vim aqui como uma voz profética de Deus para dizer para você, aguenta a pressão, mas não suja a tua mão, aguenta a pressão, mas não coloque impureza no seu coração, porque no final a tua fé vai prevalecer, o milagre vai chegar sobre a tua vida, a capacidade que você precisa Deus tem para te dar, a sabedoria vai chegar até a sua vida, a bênção vai bater na sua porta, e você vai glorificar o nome do Senhor, e nada vai faltar. A questão é que nós somos pressionados. Eu fui pressionado nessa política, porque alguém queria me dar dinheiro para eu chegar aqui. Pastor, o senhor conduz a igreja, o senhor é o dono da igreja, se o senhor falar todo mundo vota, e aí o que o senhor precisa? Eu falei, eu preciso continuar com as mãos limpas e o meu coração puro, é disso que eu preciso. Eu sei que você sofre pressão também quando entra no teu quarto, está sozinho, esse celular aqui faz pressão para você começar a querer conversar com quem não é para conversar, ver o que não é para ver. Mas em nome de Jesus, se for necessário, bloqueie alguns contatos aí, mas não suja a tua mão e não coloque impureza no teu coração. Sai do grupo que está sujando as suas mãos, sai do grupo que está colocando impureza no teu coração, sai do grupo que está fazendo as suas mãos criticar quem você deveria amar. Vai ter que bloquear, pastor, mas eu posso bloquear? Sim. Fala com essa pessoa, olha, deixa eu te falar, o que você está me induzindo ou me convidando para fazer, está querendo sujar as minhas mãos e colocar impureza no meu coração. Eu não vou aceitar, é mais fácil eu limpar as tuas mãos do que você sujar a minha. É mais fácil eu purificar o teu coração do que você contaminar o meu. É de gente assim que eu estou falando. O texto de Salmo vai dizer, é de gente assim que ele receberá a bênção do Senhor. Salmo 24, 5, é a esse tipo de gente que a bênção vai chegar. Dá para dar glória a Deus mesmo?
Porque, escute, há muito tempo atrás, eu sou crente desde 11 anos de idade, ou seja, uns poucos meses atrás, poucos anos atrás, desde 11 anos de idade. E na época que eu aceitei Jesus, carregar a Bíblia era motivo de chacota. Ouvir música cristã era motivo de chacota, porque as músicas cristãs eram as músicas mais bregas, sim ou sim, queridos? Aí a gente ficava assim, ó, meu Deus, os cristãos podiam aumentar, podia aumentar a quantidade de crente, a gente falava isso, né? Os evangélicos podiam crescer e aumentar. Tinha poucas igrejas naquela época, nem existia church, acredita nisso? E aí, escute, era mais as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, wesleyana, Assembleia de Deus, congregação cristã, e era mais esse tipo de igreja. E a gente falava, as igrejas podiam aumentar o cristianismo, e aí a gente fazia cruzada para evangelizar as pessoas, para o número de cristãos aumentar, porque a gente acreditava, vai aumentar o número de cristãos, vai diminuir ladrão, vai diminuir a maldade, vai diminuir a calúnia, vai diminuir a falsidade, vai diminuir a mentira. A questão é que o volume de crente aumentou e essas coisas não diminuíram. Aí escuta, coloca Jó, capítulo de número 1, por favor. No texto, na tela, por favor. Jó, capítulo de número 1. Olha o que está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava do mal. Põe na versão NVI, por favor. O versículo 1 na versão NVI, por favor. Ó, havia um homem chamado Jó, ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava de fazer o... Diga comigo, íntegro, justo, temente a Deus e evitava fazer o que era mal. O que está faltando em você dentro dessas características? Porque essas coisas não podem faltar em nós. Como eu disse, eu queria rapidamente entrar na fila e chegar primeiro, mas aí eu vi injustiças acontecendo na minha frente. Mas a pressão não pode fazer eu sujar as minhas mãos e nem colocar impureza no meu coração. A pressão que nós estamos sofrendo, e a gente sofre uma pressão diariamente, sim ou sim? Quem tem funcionário aqui? Levanta a mão, quem tem funcionário? Quem tem habilitação e dirige aqui em Uberlândia principalmente? É uma pressão ou não é? Querido, se eu for falar aqui funcionário, quantos funcionários você já treinou, capacitou, deu benefícios, ajudou, e a pessoa, você sabe, está te apresentando, às vezes até umas mentiras, te apresenta, sabe, ingratidão, atestado falso. E aí a questão é uma pressão para a gente manter as mãos limpas e o coração puro nessa hora, é ou não é, gente? É ou não é? E no trânsito? Jesus amado. Uberlândia, você dá seta para a esquerda, você vê, olha no retrovisor, o camarada está longe, mas a hora que ele viu que você deu seta, ele acelera para você chegar perto e impedir você de virar. É assim ou não é? E é uma pressão danada para manter a mão pura e o coração puro, mão limpa e coração puro, sim ou sim? Na Rondon, irmão, eu já falei isso aqui, são 4 faixas, o abençoado que quer ir lento, ele vai na da esquerda. E aí é uma loucura, sim ou sim? Eu estou falando de coisas tão básicas, querido. Escuta, queridos, que às vezes é um troco. Você está precisando de dinheiro, você vai comprar um negócio e a pessoa vai e te devolve um troco a mais. É uma pressão manter as mãos limpas e o coração puro nessa hora. Alguém fala, pastor, se ela deixou, se passou, é porque a bênção está vindo para mim. Então fala para a pessoa, porque a bênção sua não pode ser maldição na vida de ninguém. Eu me lembro uma vez que a gente foi comprar um som para fazer um trabalho nas escolas, e eu que comprei esse som, tirei do meu bolso, não era nem da igreja. E aí eu lembro que eu cheguei lá, existem 2 modelos de caixa, uma PA, uma passiva e uma ativa. A passiva, a ativa é mais caro, porque tem uns plugins que você pode colocar microfone, colocar tudo. E aí quando eu fui comprar a caixa, o vendedor colocou um código que deu errado. O valor das duas foi o valor da mais barata.
Eu lembro que uma era 2.400 e pouco e a outra 1.400. E na hora que ele passou, as duas deu 1.400. Como eu já tinha o valor que ele já tinha me passado do total, a hora que a menina foi para o caixa, que ela anotou o código, saiu lá um valor de 800 e poucos reais mais barato. Eu que estava custando comprar a caixa, pouco dinheiro, parcelando o cartão de crédito, eu falei, 890 a menos. Eu pensei, aí o Espírito Santo falou assim, não, você tem que pagar o preço que é justo. Eu olhei para ele e falei, amigo, deixa eu te falar, o preço da caixa está errado. Não, está errado. Você está me cobrando duas caixas baratas, é uma cara e outra barata. Você está cobrando as duas baratas. Sabe o que tinha acontecido? A menina tinha cadastrado a nota fiscal, pegou o preço de custo e colocou no preço de venda. E aí ele falou, cara, mas deixa eu te falar, dificilmente alguém ia ter coragem de falar o que você falou. A maioria ia ficar calado para aproveitar. Talvez, irmão, era a hora que o diabo queria sujar as minhas mãos e colocar impureza no meu coração. Eu falei, imagina, aí eu compro um som para evangelizar com a mão suja e coração impuro. Aí a hora que eu fosse lá para a escola, o diabo ia soprar no meu ouvido, você roubou na hora de comprar o som. Eu não sei qual é a pressão que você está sofrendo, mas tem bênção que está travada porque a mão está suja e o coração está impuro. Mas Deus te trouxe no lugar certo, aqui é o lugar de limpar as mãos e purificar o teu coração. Agora, qual que é um dos maiores problemas? É que a gente vai querer limpar as mãos com a gente mesmo. É o Ernesto que é bom. Escuta, eu vou querer purificar o meu coração porque eu sou pastor de uma igreja. Eu tenho tanto tempo de crente. Não. Quem quer aprender como limpa as mãos e purifica o coração? Diga, eu quero. Somente o Espírito Santo faz essa coisa na sua vida. Não é sobre você. Eu estava conversando com uma pessoa hoje. Eu sentei. Fui chamado a atenção hoje, irmão. Que vergonha. Por mim não tinha problema, mas tinha. Eu fui para a sala de espera. E aí, como eu não tinha dormido, a gente saiu 2 da manhã. Cheguei 5h30 aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Aí o sono, eu já não tinha dormido de sexta para sábado. Tinha ministrado a palavra, eu estava só a capinha do Batman. E aí o que aconteceu? Eu peguei a minha mala, sentei numa poltrona e coloquei outra poltrona na frente. Tinha muitas pessoas que fizeram isso, para mim estava tudo bem. E aí, Antônio, deitei, coloquei o pé, irmão, e apaguei. Daqui a pouco a moça da sala, Senhor, o senhor não pode deitar nessa cama, eu vou precisar dessa poltrona porque tem outras pessoas precisando. Nossa, que vergonha, irmão. Eu falei, meu Deus do céu. E aí alguém olhou para mim, uma do lado e do outro. E eu falei, gente, eu tenho que dar exemplo, eu estou fazendo a coisa errada aqui. Mas para mim não tinha problema. Mas aí a questão é que depois a mulher do meu lado falou assim, te acordaram aí? Eu falei, Satanás, olha o diabo testando. Ela riu, te acordaram? Eu falei, então, eu pensei que podia, que eu vi outras pessoas aí. E a mulher me acordou, falou assim, eu tenho que dar essa cadeira para outra pessoa. Tipo assim, você pode usar só uma cadeira, você está usando duas. E ela falou, tem que servir para outra pessoa. E eu vi até que eu sujei um pouco a cadeira. Eu falei, não, deixa eu limpar a cadeira. Ela, não, a moça vai vir limpar. E o que aconteceu é que ela me acordou, falou que ia pegar a cadeira, outra pessoa ia sentar. E não, irmão, ela só foi para me acordar mesmo. Aí a mulher do lado começou, ela falou, te acordaram aí? Enfim, ela começou a puxar um assunto. E eu, educadamente, comecei a conversar com ela. E eu falei, Deus quer falar alguma coisa com essa mulher aí. Aí ela começou a falar comigo de coisas que ela fazia, que ela entendia que estava errado. Ela começou a falar da profissão dela para mim, e ela começou a falar da vida que ela estava levando, e correndo só atrás de dinheiro, e brigando com fulano e ciclano sobre isso. Ela falou, mas daqui a pouco, eu comecei a cair a ficha, que essas coisas não fazem bem para mim. Eu falei, começou o quê? Cair a ficha. Eu falei, posso te explicar alguma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, a nossa natureza adâmica não presta. É mão suja e coração impuro. Mas o que você está dizendo que começou a cair a ficha é o Espírito Santo que está começando a te convencer do mal. E toda vez que você ouve a voz do Espírito Santo, ele vai te levar para as mãos limpas e coração puro, e você vai receber a bênção do Senhor Jesus. Ela começou a falar, moça, você sabe que é verdade? Desde que eu parei de tomar cerveja, que o meu marido estava tomando cervejaiada, a gente estava todo final de semana para o boteco. Desde que eu parei, a minha vida fez assim, ó. Escuta, a questão é, olhe para mim, existem coisas que você precisa parar hoje, e existem coisas que você precisa começar hoje, para a bênção de Deus chegar sobre a sua vida. Eu estou dizendo que tem coisa que tem que parar a partir de
hoje. E tem coisas que precisam começar a partir de hoje. O que eu preciso, pastor? Então parar de sujar as tuas mãos e colocar impureza no teu coração. E o que eu preciso começar? A ouvir a voz do Espírito Santo, que talvez vai te colocar à exposição de muitos, mas também vai te colocar na presença do Pai, que está entregando a bênção para a sua vida. Diga comigo, mãos limpas e coração puro. Talvez essa não é uma mensagem que você gostaria de ouvir, mas sobre a pressão que você está vivendo, continue obedecendo o que Deus está falando. Continua obedecendo o que a palavra diz ao nosso respeito. Continua confiando, porque aquele Deus que ordena, Ele é o Deus também que dá a condição. Vamos falar de um milagre da Bíblia, para a gente partir para o encerramento. Vamos falar de um milagre da Bíblia? Coisa rápida. 1 Reis capítulo de número 17, vamos ler. 1 Reis 17, quem está comigo diga glória a Deus. Versículo de número 8. Olha o que diz o versículo de número 8. Vamos ler. 1 Reis 17, 8. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra de quem? Do Senhor a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Tem um paradoxo aqui. Pergunta qual é? Porque Deus, quando vai falar, Júnior, quem é a pessoa, Ele não fala o nome, mas Ele fala uma característica da mulher. Qual é a característica da mulher? Ela é uma, e a viúva, no contexto que está aqui, ela já era uma referência, viúva, dependente de alguém. Viúva, na maioria das vezes, passava necessidade financeira. A revelação de uma pessoa que passava necessidade era uma viúva, porque ela já perdeu o marido, e se o filho não tiver já em fase de trabalho para sustentar ela não tinha de quem sustentar, então, quem sustentasse. Mas aí, a Bíblia vai dizer, nesse contexto, ou era o filho que criava, ou ela servia de doações das próximas pessoas. Aí agora Deus coloca Elias num checkmate. Por quê? É uma pressão. Por quê? Ele vai encontrar uma mulher rica ou viúva? Viúva. Nessa ocasião aqui, viúva. E ele vai falar assim, ó, eu ordenei que ela te dê comida. Versículo de número 10, vai dizer assim, ó. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, contando dinheiro? Não, o que ela estava fazendo? Colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer? Agora me confundiu, aqui, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, para que beba. Versículo de número 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí ela vem falar, porém ela disse, vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim, e para o meu filho, para que comamos e morramos. Agora olha aqui, ó. Elias sofreu uma pressão agora ou não? Porque escuta, a mulher só tem para ela comer e morrer. E aí ele vai pegar o que ela tem e vai comer. É sinal que se ele comer, ele come a comida dela e ela vai o quê? Morrer. É uma pressão ou não é? Queridos, é o que eu e você sofremos. Está na hora de você não importar com a pressão, mas caminhar na obediência ao Senhor. Por que Elias foi e falou, não, dá para mim primeiro? No próximo versículo ele vai falar, não, vai e faz para mim primeiro. Eu que vou comer primeiro um pedaço de bolo. Pergunta por quê, queridos? Pergunta por quê?
Porque Elias tinha uma convicção: quando Deus ordena, Ele também dá a provisão. Se eu manter as minhas mãos limpas e meu coração puro, o Senhor vai fazer um milagre, mas ninguém vai sair envergonhado. Eu vou melhorar, assim como Deus deu ordem para Elias deixar o Querite, porque já não era mais a vontade de Deus ele participar, ali também Deus já tinha dado ordem para uma viúva, e é pressão dos dois lados. É um homem que tem que ver uma mulher e falar assim: me dá a única coisa que você tem, e uma mulher também, que tinha só algo para dar para o filho, mas a hora que ela viu um homem de Deus, ela falou: é melhor ser fiel, é melhor o pão na mão desse homem ser fiel, sendo fiel, do que esse pão na minha mão e eu desobedecendo a Deus. Deixa eu melhorar para você entender: é melhor você perder uma coisa que está na sua mão, mas manter a fidelidade do Senhor, do que ficar na sua mão e ser infiel a Ele. A pergunta que você precisa fazer hoje é a seguinte: o que você está segurando tanto que te leva para a desobediência? É melhor soltar, porque parece que vai fazer falta, mas eu quero dizer para você: se é obediência, não vai te faltar nada. É interessante porque, como eu disse, viúva daquela época era uma classe carente de todas nas áreas financeiras. Mas escute, Deus sempre vai te dar condições de cumprir a direção que Ele estabeleceu para a sua vida. Eu vou melhorar: sempre que Deus te der uma direção, fica tranquilo, você não vai precisar de quebrar princípio, você não vai precisar de trapacear ninguém, você não vai precisar de sujar as suas mãos e nem colocar impureza no seu coração. Só se mantém fiel a Ele, porque Ele é fiel para dar as condições que você precisa. Como estão as suas mãos, como está o teu coração? Agora escute, o texto que nós estamos lendo aqui de Reis tem um cenário que é conflitante. Porque olha para mim, imagina eu pastor aqui, aí vamos supor, a Kênia, deixa eu usar você, também é viúva. Aí o que acontece? Eu falo: Kênia, temos que comprar o ar-condicionado. A Kênia fala assim, só um exemplo, tá? Pastor, eu ganho um salário de pensão, e aí eu tenho que pagar internet, pagar a gasolina do carro, pagar um aluguel, só um exemplo, comprar minha cesta básica. Aí Deus fala assim para mim, ó: vai e pega todo o salário dela, fala para ela ofertar tudo. É desafiador ou não é? Eu saber que ela ofertando tudo que ela tem, aparentemente vai faltar o dinheiro do aluguel, vai faltar o dinheiro da gasolina, da cesta básica, da internet, mas aí eu vou pegar o que essa viúva tem. É uma pressão ou não é? Deixa eu te falar, Deus vai te colocar em cenários que vai ser testada a tua fé, mas deixa eu te falar, suporta a pressão, mas não nega a fé. Vou falar de novo: suporta a pressão, mas não nega a sua fé. Elias, ele poderia ter dó da mulher, poderia ou não poderia? Mas se ele tivesse dó, que seria algo lógico, ele estaria negando o que Deus falou para ele, ele estaria desacreditando na palavra que o Senhor tinha ordenado, ele estaria mudando o que Deus estabeleceu para a vida dele e para a vida daquela mulher. Se ele tivesse indo na lógica humana, queridos, escuta, se ele tivesse ido na lógica humana, Simone, ele teria tido dó daquela mulher e falar: não, então eu vou embora, vou procurar outra, a mulher para me ajudar, outra pessoa para me ajudar, eu errei o endereço. Não, aí ele lembrou: Deus falou que é uma viúva, e eu encontrei você, a primeira mulher é uma viúva, então olha, pode ser que nós vamos sofrer a maior pressão, pode ser que pareça que sai fora da nossa realidade, mas deixa eu dizer, eu vou continuar obedecendo a ordem do Senhor, porque quando eu obedeço a ordem do Senhor, a minha mão fica pura, limpa, o meu coração fica puro, e é eu que vou receber a bênção do Senhor. A pergunta é, filha, quais as pressões que você está sofrendo? Na sua vida profissional, sentimental? Quais são as pressões? Porque ficar sozinho é desafiador. Olha que tanto que tá bom vir na igreja e tudo e tal, mas para quem mora sozinho, é quando vai embora, que chega em casa, que aí a solidão bate, é uma pressão. Mas eu vim aqui para falar para você: continue com as mãos limpas e o seu coração puro, porque o Senhor vai entrar com providência e vai abençoar a sua vida. Quando Deus disse para Elias: eu preparei uma mulher para te sustentar, olha aqui, escute. Imagine Elias, ele pensou: vai ser uma mulher rica então. Não, chegou lá uma mulher pobre, que só tem um pão, uma botija de azeite, 2 gravetos. Ela vai comer e ela vai o quê? Morrer. Mas escute, eu repito, não deixe que o cenário que você está vendo invalide aquilo que você recebeu da parte de Deus.
Eu vou melhorar. Os teus olhos não podem validar aquilo que os seus ouvidos ouviu da parte de Deus. Porque a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A questão é que tem hora que o que você está vendo está querendo invalidar aquilo que você ouviu. Mas Deus está trazendo você aqui hoje para dizer para você, ainda vale a pena ser fiel, ainda vale a pena manter as mãos puras, limpas, ainda vale a pena manter o coração puro. Deus está dizendo para você, aguenta a mão um pouco mais. Eu estou testando a tua fé, mas eu estou te acompanhando. Eu coloquei você junto com a viúva de Sarepta, mas eu estou no controle de todas as coisas, porque o Deus que dá a ordem é o Deus que também que dá a condição. Você não precisa trapacear ninguém para ganhar um privilégio, para ganhar um benefício. Continua sendo fiel a Deus, porque se você for fiel até no pouco, a Bíblia vai dizer que no muito Ele vai te colocar. Não permita. Escuta, Elias, mas essa mulher, eles poderiam ser totalmente transformados, sim ou sim? A mulher podia falar, olha, eu até achava que você é homem de Deus, mas agora, eu estou só com um pãozinho aqui, só com esses gravetinhos, e você, pastorzinho, vai querer pegar o meu pão? Ah, sai para lá, pastor. Ela podia falar ou não podia? Mas ela olhou e falou assim, ó, eu não estou entendendo, e não tem muita lógica. Mas deixa eu te falar, eu não vou deixar que a crise transforme a minha fé em incredulidade. Eu não vou permitir, a crise não vai me transformar em uma pessoa pior do que eu já estou. Se é um homem de Deus, eu vou obedecer. Se é uma ordem de Deus, eu vou acatar. Se é o que Deus está falando, eu posso não entender, mas eu vou crer. O fato de você querer entender todas as coisas está deixando a sua fé de lado para você querer entender tudo que Deus está fazendo. Mas escuta, diga comigo, mãos limpas e coração puro. Essa mulher decidiu, apesar da crise, ela continuou. Escuta, olha que forte isso. Apesar de uma crise, ela continuou com um coração generoso e abençoador. Vou melhorar? Uma coisa é ajudar quando está sobrando. É ou não é? Outra coisa é ajudar quando está faltando. Vou melhorar para você entender o que Deus está falando. Uma coisa é amar o bonzinho. Outra coisa é amar o chato. Uma coisa é você gostar de quem te valida. Outra coisa é você amar quem está querendo destruir você. Uma coisa é você gostar do pastor quando ele está no flow, ele está falando de bênção, ele está falando de tudo. Outra coisa é você entender que mesmo que a mensagem não era que você gostaria, mas você está como essa mulher, se é de Deus eu vou acatar, eu vou manter as minhas mãos limpas e o meu coração. Olha para mim, Deus está interessado em deixar que a bênção chegue até você. Olha, essa mulher não foi transformada pela crise, tem gente que é transformado. Porque ele ouve uma mensagem de Deus e aí ele fica tão ansioso e ele quer que aconteça rápido. Aí quando não acontece, Jaqueline, ele começa a querer culpar. Ah, é o pastor, ele nunca me viu. Você acredita que o pastor nunca nem me visitou? Liguei para o pastor, ele clicou, viu a mensagem e não respondeu. Aí às vezes é Deus tratando mais você do que eu. E aí você não entende. Pergunta por quê? Porque você prefere sujar a mão, vai começar a falar mal do pastor. Você viu? O pastor, Roberta, o pastor te responde, porque olha aqui, ó, aqui a mensagem, olha aqui, e começa a falar mal. É Deus tratando você não está entendendo. Não suja a sua mão no momento de pressão, não suja o teu coração no momento de crise. A mulher tinha uma crise financeira e material, mas ela está dizendo, meu coração continua sendo generoso, continua sendo abençoador, porque crise não transforma meu caráter, é o Espírito Santo que me transforma dia após dia. Tá ruim, né, irmão? Olha para o teu coração. Olha para as tuas mãos. Você não precisa me responder, mas olhando para o teu coração, olhando para as tuas mãos, será que o Senhor está falando no lugar certo? Será que o Senhor está falando para a pessoa certa? Olha aqui, queridos. A crise não transformou a mulher. Ela tinha generosidade ativa, mesmo no pior cenário da vida dela. Na pior fase, ela doou. Na pior fase, ela pegou o melhor. Na pior fase, ela olha
para a melhor coisa que ela tem, que ia dar para o filho, e ela continua com um coração bom. Escute, em nome de Jesus, fica um conselho: não seja transformado ou transformada negativamente pela crise que você está passando. E é aqui que eu queria chegar. Crise todo mundo passa, sim ou sim? Sim ou sim, queridos? Tem gente aqui? Crise todo mundo passa, sim ou sim? A questão é, que crise é essa que está sendo tão forte, que ela está transformando a sua fé em incredulidade? Tem coisa, irmão, que tem hora que você está tão incrédulo, que você está negando a sua fé por causa de uma crise. Olha para mim, quer ver? Só uma parte aqui. Cadê os irmãos? De novo, né? Eu falei domingo. Cadê os irmãos solteiros? Levanta a mão. Os irmãos solteiros, levanta a mão. 2. As irmãs solteiras, levanta a mão. Só a mão, irmão, não precisa pular não. Às vezes a crise é tão grande que você acha que Deus escolheu você para viver sozinho. Às vezes a crise é tão grande. Eu vou perguntar aqui, não precisa levantar a mão. Quem aqui, hoje é dia 20, você sabe que o dinheiro que você tem na conta não dá para pagar as contas que vence até o dia 30. Não precisa levantar a mão. É uma pressão ou não é? É uma crise ou não é? Quem aqui recebeu um laudo médico e o médico disse que as coisas não estão bem? É uma crise ou não é? Quem aqui, às vezes o filho está vivendo uma vida totalmente disfuncional da que você planejou? É uma crise ou não é? Quem aqui está sendo confrontado pelas suas próprias emoções, pelos os sentimentos? Talvez está vivendo até uma depressão, está em depressão, mas está me ouvindo, está angustiado e está me ouvindo. Quem aqui já não está cobrando a si mesmo porque parou com coisa que não era para parar, desistiu daquilo que não era para desistir? É uma crise ou não é? Mas só que essas coisas estão confrontando a sua fé, e Deus está ensinando para mim e ensinando para você através dessa mulher. Eu vivo a pressão, eu vivo a crise, mas eu não vou negar a minha fé, eu vou continuar com o meu coração purificado. Você precisa acreditar que Deus tem uma bênção para você sim, Ele tem um futuro brilhante para você sim, Ele está no controle da sua vida sim, Ele tem o domínio de curar uma enfermidade sim, Ele é o dono do ouro e da prata sim, Ele escolheu alguém para você sim. Você só precisa manifestar a sua fé, independente da crise que você está passando. Acredite que tem uma porta que vai se abrir para a sua vida. Acredite que tem uma resposta divina para você. Acredite que o Deus que te capacitou, que te colocou nessa posição, Ele tem sabedoria suficiente para você falar o que precisa falar, resolver o que precisa resolver, porque se foi Ele que te deu, Ele também dá a condição certa para você resolver isto. Pastor, o que o senhor quer dizer? É porque talvez a incredulidade está sujando a tua mão e colocando impureza no teu coração. Como assim, pastor? Você começa a duvidar, aí sempre, escuta, quem começa a duvidar sempre vai achar, ou colocar uma culpa em alguém, sempre vai dar uma desculpa e vai alimentar a incredulidade. Em nome de Jesus de Nazaré, a pressão não vai sofrer, não vai paralisar você, você não vai sofrer por causa de uma crise. A mulher aqui não tem nada, perdeu o marido, o filho está morrendo de fome, ela só tem um graveto, mas ela está dizendo, eu vou guardar a minha fé. Se chegou um homem com a mensagem de Deus, pode ser tudo que eu tenho, mas a mensagem de Deus na minha vida vai ser recebida como verdade. Que história é essa, irmão? Qualquer crise, qualquer pressão, escuta, qualquer situaçãozinha você já se quebra, fica estressadinho, duvida de Deus, murmura, critica, duvida. Irmão, olha aqui, antes de abrir a comunidade do Hammer Church, nós oramos muito, pedimos muita direção de Deus para não ter dúvida. Aí o que aconteceu? Abrimos a igreja, e aí o que aconteceu? Começou a pandemia. Irmãos, eu sempre perguntei para Deus, por conta da pandemia, foram vários desafios, e até hoje pergunto para Deus, como? Qual é o próximo passo? Que jeito que nós vamos fazer? Me dá a direção. Mas aí Deus nunca ouviu da minha boca, Senhor, será que era para eu ter aberto essa igreja? Será que essa igreja é do Senhor mesmo? Não, se Deus já confirmou, a minha fé é inabalável. Escuta, não permita que uma pressão faça você desistir dos sonhos que Deus colocou na sua mão. Não permita, eu estou pregando essa palavra, escute, eu quero chegar num ponto aqui, só para você entender. Eu estou falando isso aqui, pastor, parece que eu não estou entendendo. Escute, sabe o que Deus está dizendo? Por causa da pressão, por causa da crise, você deixou de acreditar no que Deus falou a teu respeito e está dando valor que as pessoas e as circunstâncias estão dizendo a teu respeito.
E aí você fica disfuncional, irmão. Olha que doideira. Deus falou com você, aí a crise é uma voz, sim ou sim? Porque a crise fala assim, Gabi, não tem jeito. A crise fala assim, ó, deu errado. A crise fala assim, ó, não consigo. A crise, mas escuta, o que foi que Deus falou a teu respeito? Não permita que a crise coloque você em xeque-mate ou em dúvida daquilo que Deus falou ao seu respeito. Ontem eu estava lá em Castanhal, pensa na pressão, irmão. Foram 4 pregações e os 3 pastores pregou, mas foi. Eu sei que um eu acompanhei só pelo telão, que o pastor me recebeu lá na sala. A gente ficou lá conversando e eu, gente, nós não vai para o culto. E ele tá, eu falei, gente, nós não vai para o culto, eu estou aqui, já estou dando girízia já. E eu ouvi uns irmãos cantando e o povo dando glória a Deus. Gente, pensa numa igreja que glorifica igual nós, alto assim, sabe? E eu falei, gente, aí daqui a pouco, eu falei, pastor, o culto começou às 5h15. Falei, pastor, já é 6h30. Não, aguenta a mão aí. Eu falei, gente, eu sou de culto, eu sou pior de igreja. E eu vi o pastor que estava pregando lá e o povo gritava e tudo. Aí daqui a pouco, meu Deus, aí se colocou o segundo pastor. E aí depois falou, pastor, nós vamos fazer um intervalo, 7 horas. Faz um intervalo ali um pouquinho, depois volta a segunda parte da conferência. E aí é o outro pastor e o senhor que prega. Eu falei, tá bom. Aí, segunda parte da conferência, e o que aconteceu? O irmão cantou um hino lá bonito, o povo glorificou a Deus. Aí veio o pastor apóstolo Mário Sérgio, pastor de uma igreja de mais de 3.000 pessoas no Espírito Santo. E eu falei, rapaz, isso é uma experiência demais, né? E aí ele pregou e Deus abençoou tudo. E eu falei, Senhor, e agora? E aí o pastorzão bonzinho pega o microfone e fala assim, o último vinho é o melhor. Ele subiu a régua e falou assim, ó, foi bom, pastor Enéas, mas agora está sobre você a responsabilidade de fazer melhor ainda. É pressão ou não é? Nós não estamos lá por uma competição, mas a questão é, eu também não estou lá para estragar a conferência. Agora escuta, a pressão não pode invalidar a tua fé. A pressão não pode ofuscar a tua fé. A pressão não pode, limar a tua fé. Eu não sei qual é a pressão que você está sofrendo, que às vezes está fazendo você sujar as tuas mãos e colocar impureza no seu coração. Mas Deus trouxe você aqui para dizer, mesmo que você tenha apenas um pão e um pouquinho de azeite e 2 gravetinhos, continua sendo fiel a Deus, tendo um coração generoso, abençoador e confiando na palavra que Deus disse ao teu respeito, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não vai deixar nada faltar. Só sei que a hora que o pastor me deu a oportunidade, eu falei, Jesus, agora eu tenho que ir com tudo. Eu já mandei o louvor, falei, canta uma canção aí, nós já começamos a cantar, o povo já ficou de pé, eu já entrei na palavra daqui a pouco, irmão. Era um monte de homens chorando, derramando na presença de Deus, e homem de todo tipo de idade lá, mais novo, mais de idade, o irmão idoso indo na frente, daqui a pouco uns começaram a pular lá na igreja, de repente a glória de Deus invadiu aquela igreja, irmão. Como eu disse, no final, eu dei uma palavra lá que eu falei, chegou a hora de gritar, como Josué gritou com o povo, irmão, virou uma loucura, quando eu olhei no púlpito, o pastor da igreja pulando no altar e tudo e tal, e eu falei, é exatamente isso. Não tem pressão que vai parar a fé que Deus colocou no teu coração, não tem inimigo que vai levantar para derrubar você, não tem falta de dinheiro que vai colocar você na dúvida daquilo que Deus confiou sobre as tuas mãos, não tem inimigo, não tem funcionário ruim, ou não tem pessoas maldosas que vai invalidar aquilo que Deus disse que é para você. Em nome de Jesus de Nazaré, o profeta disse, dai-me o que você tem, porque não vai faltar nada. Ela está dizendo, se é Deus que disse, eu vou dar tudo o que eu tenho, mas eu não vou negar a minha fé. Em nome de Jesus, não permita que a pressão faça você esquecer que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. Escuta, olha para mim. Essa mulher podia pensar, rapaz, eu já perdi meu marido, deu tudo errado. Eu estou com meu filho aqui sozinho, já deu tudo errado, ainda vem um camarada que diz que é profeta, homem de Deus, ainda quer tomar o que eu tenho. Mas ela teve discernimento, e eu encerro falando essa parte. Quando você tem discernimento, que o diabo está todos os dias querendo derrubar você, lembra da palavra que eu disse, espiritualize tudo. Quando você tem discernimento, essa mulher está dizendo, olha, eu posso fazer 2 coisas. Ou eu posso achar que esse homem, Juliano, é louco,
é um homem de coração muito amargo, porque olha aqui, o bonitão quer comer o bolo e deixar meu filho com fome. Ou eu acredito que é Deus que está falando comigo, e eu vou ter uma história transformada em nome do Senhor Jesus. A questão é, você vai, agora vamos pensar aqui, na lógica, na lógica, o que essa mulher tinha que fazer? Moço, vai para a casa de outra, porque eu só tenho um pãozinho, é ou não é? Mas a lógica, na matemática, 1 mais 1 é quanto? 2, mas a Bíblia fala, quando você casa, os dois se tornam 1, Deus vai tirar você da lógica para levar você para a fé. Eu vou falar de novo, Deus vai tirar você da lógica para levar você para a fé. Porque quando a lógica resolve, você não precisa de fé. E a Bíblia vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Só para melhorar, Deus vai bagunçar algumas coisas na sua vida, para tirar do teu controle, para colocar no controle dele. Porque no seu controle você não precisa de fé, mas no controle dele você vai ser eterno dependente dele. Não é que está dando errado, é que Deus está dizendo assim, ó, eu quero ver você continuando acreditando na minha vida, na minha palavra. É Deus dizendo assim, ó, eu quero que você continue acreditando, que se eu estou pedindo pãozinho, a botija de azeite, esse graveto, pode entregar, porque eu sou Deus provedor, Jeová Jirê, Deus da provisão. Continua sendo fiel, vai fugir da lógica, mas não foge da fé, vai fugir da lógica, mas não foge da palavra, vai fugir da lógica, mas não foge da espiritualidade, vai fugir da lógica, mas não foge daquilo que Deus falou, vai fugir da lógica, mas não foge daquilo que você ouviu da parte de Deus, vai fugir da lógica, mas não vai fugir da profecia, vai fugir da lógica, mas não vai fugir da promessa que Deus fez ao teu respeito. Agora o que está acontecendo? A gente ouve uma palavra linda no domingo, e segunda-feira é como se nada tivesse acontecendo. Mas hoje Deus está falando para você, não suje as tuas mãos e não coloque impureza no seu coração. Vamos só ler o texto para a gente encerrar? Versículo de número 11. Versículo de número 11 vai dizer, então ela ia buscar a água, e ele gritou, ele pediu primeiro a água, e ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Versículo 12, ela porém respondeu, tão certo como o Senhor vive, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha, e um cântaro, e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição, e depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Versículo 14, Elias porém diz, olha aí, o cara que não sofre pressão, ele mantém a palavra, não sofre a pressão, mantém a palavra. Elias porém disse, não tenha medo, vá para sua casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Olha aqui, ó, se ele tivesse dó da mulher, ele negaria a fé, sim ou sim? Olha o que eu vou dizer agora. Se ele tivesse dó da mulher, ele ia negar a palavra, ia negar a fé, sim ou sim? Quem são as pessoas que você está tendo dó delas, e porque está tendo dó, você está negando a fé em Deus? Você está sendo uma vergonha por evangelho, mas pastor, eu estou com dó. Está fazendo sentido? Olha o texto, a gente vai encerrar. Pois assim diz o Senhor, Elias dizendo, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí? Muda tudo? Muda tudo depois dessa palavra, irmãos? Muda tudo, irmãos? Muda? Não, o que muda é o que ela vai fazer. Agora olha o versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Mas o que Elias diz, estava dentro da lógica? Não estava. Não estava, mas estava dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu para aquela casa. Ela fez conforme ele dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias.
para a mulher e para a sua. Ela durou só um dia ou ela durou muito tempo? Escuta, queridos, versículo 16. Versículo 16, por favor. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Fique de pé, eu quero orar por você. Qual é a pressão que você está sofrendo? Qual é a pressão? O problema é que, infelizmente, às vezes nós temos muitos argumentos ao invés de ter fé. Pode vir intercessão, nós vamos orar aqui. Eu não sei se dá para cantar. Tem um hino da Luma Eupídio que fala: liberta-te de mim, liberta-me de mim. Talvez, se vê que não dá para cantar, não tem problema, mas se pudesse. Porque olha aqui, queridos, olha aqui para mim. No fundo, a gente quer ser fiel, sim ou sim? No fundo, a gente quer agradar a Deus, cumprir os princípios, sim ou sim? Mas Paulo fala assim, ó: aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, quando vejo, já estou fazendo. Agora, se Paulo, muito mais crente do que nós, fazia isso, imagina eu e você. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: está na hora de limpar as mãos, purificar o teu coração. O texto vai dizer que a mulher fez conforme a palavra do Senhor. Ela não se entregou às pressões. Deus não vai te livrar das experiências difíceis, mas nessas experiências Ele vai honrar a tua fé e vai promover o milagre na sua vida. Essa mulher fez o que o profeta falou, sim ou sim? Se você continuar a história, sabe o que vai acontecer? O filho dela morreu. Uma mulher que obedeceu a Deus e agora o filho morre? Sim, morreu. Mas ela continuou fiel, foi lá e falou com o profeta Elias. O profeta Elias chegou, orou pelo menino, e o menino voltou a viver. Quando você é fiel, milagre vai fazer parte da sua vida diariamente. Não é que o filho morreu que deu errado, é Deus falando assim: foi fiel, eu vou te provar que milagre vai fazer parte da sua história. Já teve o milagre da multiplicação do azeite, da botija, do pão, agora vai ter o milagre de ver o filho ressuscitar. Hoje eu queria que você refletisse mesmo. Hoje eu queria que você olhasse para você. Não sinta ofendido, mas hoje eu queria que você fosse de verdade. Talvez cirúrgico com você mesmo. Porque, escuta, querido, não tem o porquê de Deus querer travar a bênção para a sua vida. Agora, Deus sabe também que você despreparado, Ele não vai colocar na sua vida, porque uma bênção na hora errada se torna uma maldição. Então deixa eu te falar, começa a mostrar para Deus que você já está pronto. Começa a mostrar para Deus que você já está pronto. Uma vez eu falei com o irmão ali do parque, eu falei: irmão, Deus me deu esse carro na hora certa. Porque querendo ou não, Deus me deu um carro que eu acho que é um carro bom. Só que acontece, se Ele me dá na hora errada, eu ia começar a achar que eu era melhor do que o outro, que eu era o cara, eu ia querer passar para humilhar alguém. E se Deus está vendo que as minhas mãos estão sujas, o coração está impuro, tem bênção que está sendo travada. Mas lembra do Salmo de número 24? Quem vai receber a bênção? Aquele que está com as mãos limpas e o coração puro. Deus está doidinho para honrar você. Deus está interessado em colocar uma bênção na sua mão. Mas se Ele vê que você não está preparado, Ele prefere reter a bênção, mas te segurar na presença dEle, do que colocar a bênção e você se perder, porque as mãos estão sujas, o coração está impuro. Ah, pastor, eu estou orando para Deus me ajudar. Eu preciso fechar um negócio agora, porque eu vou ganhar uma comissão altíssima. Mostra para ele que as mãos estão limpas. Mostra para eles que o coração está puro. Porque é algo que está escrito em Salmo de número 24:5. Este receberá bênçãos do Senhor. Ah, meu Deus. Deixa eu só melhorar.
Jesus, Ele vê as mensagens que você apaga. Jesus, Ele vê as mensagens que você apagou. Jesus sabe o que você colocou senha. Jesus vê o que você está pesquisando. Jesus vê o que você está falando do teu irmão. Tem gente que está aqui, eu estou pregando a palavra, eu estou ministrando, e tem gente que está aqui falando, gente, mas o pastor esqueceu o cinto. Esqueci, não, eu quis me ser mesmo. Tem gente que está aqui, o pastor está suando. Escuta, querido, para de sujar as tuas mãos. Para. Mas está vendo toda hora o pastor fala o nome do Gladson, o dono do Gladson. Será por quê? Eu acho que é porque o pastor gosta mais do Gladson. Mas também o Gladson tem 2 lojas em shopping aqui. Para de sujar o seu coração. Para de sujar as tuas mãos. Jesus está dizendo, limpa as tuas mãos hoje. Escuta, queridos, você tem que olhar para você. O texto da palavra do Senhor que eu falei aqui domingo passado, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está na hora de você olhar para as suas mãos, para o teu coração. Você acredita que já teve gente? Isso acontece em todas as igrejas, sempre aconteceu. Tem gente que já chegou, já começou a congregar aqui e parou de vir para a igreja, porque falou, eu parei de vir para a igreja porque o pastor nem dá atenção para mim. Não é nada, querido. Você não tem coragem de assumir que você parou de orar, parou de jejuar. Eu vou lá para aquela outra igreja porque a igreja lá é menor, e aí a igreja é menor, a pastora vai me ver mais, o pastor vai me ver mais. Não é nada, é porque você não está entendendo o processo que Deus está querendo te colocar, e você está querendo fugir de um processo, porque Deus está provando você. Você ainda precisa ser aprovado por Deus. Deus está dizendo, está na hora de limpar as mãos e purificar o teu coração. Foi isso que Davi disse: não retires de mim o teu espírito, ó Deus. Salmo de número 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da justiça, da iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Aí ele diz no 5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo do oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Aí no 7 ele fala, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esses dias, Paulo Paiva, em uma das reuniões difíceis que pastor tem que fazer, eu chamei uma pessoa e falei, você não pode admitir esse comportamento. Eu falei, pode ser que financeiramente você não dá conta, mas moralmente você precisa resolver isso. Meu irmão, talvez fora do contexto, você pode estar até devendo e não tendo condições de pagar, mas atende a ligação, irmão. Atende a ligação, conversa, dá uma satisfação, explica, fala, amigo, deixa eu te falar, me perdi financeiramente, algumas coisas saíram do controle, eu ia receber algo e não recebi, deu um problema, mas deixa eu te falar, em nome de Jesus, fica tranquilo, eu sou um homem de verdade, eu sou uma mulher de caráter, eu vou pagar você, meu amigo, pode ter certeza, Deus não vai me deixar nessa humilhação, o azeite da botija não vai acabar, a farinha não vai acabar, Deus vai multiplicar, quando você ficar com as mãos limpas e o coração puro, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar com você. Vamos cantar essa canção, que é uma oração que eu e você precisamos cantar. Vamos cantar, vamos lá? Declare. Que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser, milita o carne e espírito, em
pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer. Você sabe que tem, você sabe que tem. Tu és É. o meu amado. Declara isso, vai. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua Declara isso, vai. casa. Se você estiver aqui, Eu sei. É isso. conheço É o isso. pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não entendo o meu próprio agir. Canta isso, vai, em nome de Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, a qual eu não me rendo. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Livre pra viver a sua vontade. Se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deus sabe que você está lutando.
No fundo, meu irmão, o que nós mais queremos é ser fiel a Deus, honrar o Senhor. No fundo, o que nós queremos é agradar a Deus. Mas como o texto vai dizer, nós não podemos nos entregar à vaidade da nossa alma. Às vezes são tuas emoções que estão te levando para um lugar tão longe de Deus. A necessidade de ter razão sempre, a necessidade de sempre culpar alguém. Mas Deus está dizendo: acalma o teu coração. Mas tem hora que é você mesmo que está criando todo emaranhado. É por isso que essa canção diz: então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, pois se o Senhor estiver aqui, eu venço o pecado. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele quer fazer morada aí. Se Ele fizer morada aí, você vai sofrer as maiores pressões dessa vida terrena, mas vai preservar na fé, vai prevalecer na fé, e o Senhor vai guardar a sua vida em nome de Jesus. Casa logo, irmão, para de viver amaziado. Que negócio é esse? Coloca a sua vida em ordem. Irmã, coloca a vida em ordem, sim. Vai, procura, pastor, mas não tem dinheiro. Coloca um propósito no coração. Fala: Deus, eu quero andar de forma correta. O dinheiro vai surgir na tua conta. Mudou ou não mudou depois que casou? A vida muda ou não muda? Mudou ou não mudou? Coloca a vida em ordem. O Senhor está dizendo para você: ei, está na hora de vencer as pressões, mas não negar a fé. Pedro negou, mas Ele está te dando uma chance para você continuar sendo fiel. Volta a orar de madrugada como você orava antes. Volta a ler a palavra como você lia antes. Deixa eu te falar, volta a ter tempo de oração. Eu tenho visto algumas pessoas aqui que estão vencendo. Está mudando cada dia mais, mas são pessoas que acordam, não saem de casa sem ler a Bíblia, não saem de casa sem fazer o devocional, não saem de casa sem orar, não saem de casa sem falar com Deus. Eu estou vendo essas pessoas, elas não são perfeitas, mas elas estão vencendo. Deus está abrindo portas, eles estão sendo fiéis ao Senhor, e Deus está dando direcionamento, capacidade, em nome de Jesus. Os céus estão abertos, o caminho está aberto, aleluia. Olhe para mim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escute, Ele está dizendo que é o caminho para você não querer um atalho. Ele está dizendo a verdade para você não viver uma mentira. E Ele está dizendo que eu sou a vida para você não viver uma morte. E hoje Ele está dizendo para você: eu estou te dando mais uma oportunidade, que eu quero te ajudar. E aí lembra, não vai ser mérito seu, é o Espírito Santo que me convence do pecado e do erro. É o Espírito Santo que vai me ajudar a vencer o mal que bate na minha porta todo dia. Será que você pode cantar só mais uma vez? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quantos estão recebendo essa palavra? Olha para mim. Do mesmo jeito que você sofre as suas pressões, eu também sofro.
ao pensamento, Júnior, que eu tenho aqui, de às vezes falar, não, mas talvez a Maxilene não vai gostar dessa mensagem. Isso também é pressão. Talvez eu poderia, olha que eu tenho outros tópicos dessa mensagem aqui. Se você for parar para ler o que eu escrevi aqui, Júnior, são 8, 9 tópicos que talvez não tem muito a ver. E eu fiquei quase 3 horas hoje só escrevendo isso aqui, lendo, relendo, pegando uma tradução, pegando outra, abrindo aplicativo, lendo outra versão, e tá aqui. Mas no período que eu estava vindo de Uberaba para cá, Deus falando no meu coração. E quando eu estava no quarto antes, orando uns minutinhos antes de chegar aqui, Deus falou assim, ó, você vai mudar o sentido dessa mensagem. Você vai começar pelo Salmo 24, você vai ler sobre Pedro e Marcos 14, porque hoje eu vou trazer um alinhamento, porque os meus filhos não vão abandonar a fé por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de maldade, não. Eu vou trazer os meus filhos para o abrigo de novo, assim como ele fez com Asaf. Asaf disse, os meus pés quase que desviaram, mas quando eu entrei no santuário do Altíssimo, aí eu entendi todas as coisas. Eu não vou chamar você para que venha aqui à frente, não vou, porque talvez isso é expor você demais, e talvez quem precisa vir não tem coragem de vir, mas você vai orar aí onde você está. Mas hoje é uma noite que o Senhor, Ele que escuta, Deus te deu os lábios, o fôlego, e Ele disse assim, ó, todo aquele que tem fôlego, louve. E você está usando os seus lábios e o fôlego para quê? Ele te deu a palavra que liberta. Você está querendo viver uma prisão por vontade própria? A gente precisa melhorar muito, sim ou sim, queridos. É como eu disse, eu contei a história aqui da fila. Talvez você é o que fura a fila. Talvez você é o esperto, o que não devolve o troco que veio errado. Talvez você é o que buzina e que xinga no trânsito. Talvez você é aquele que está... Você fica bonzinho só quando as pessoas dizem sim para você, mas a hora que falam não, aí se transforma, vira um monstro. E quando está o sim é um gatinho, quando recebe o não é um leão. Mas a Bíblia está dizendo que a mulher foi pedido tudo que ela tinha, mas ela manteve fiel a Deus, manteve-se fiel a Deus. E hoje o Senhor quer que você só olhe para dentro de si, porque tem uma resposta de Deus vindo para você. Feche seus olhos. Não sei se você vai dobrar o joelho aí, se você vai orar, mas eu quero que você tire um tempo com Deus agora. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado.